Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC, que no diário claramente ainda está desenhando fundos ascendentes e os topos estão lá no patamar de 70 mil, em que pese a violência dessa corretiva, são basicamente 6 corpos reais vendedores que deixou o RSI estocástico aqui no limbo. Agora eu vou mostrar para os senhores como essa manipulação de narrativas acaba desesperando os holders criptográficos. Vou dar um refresh aqui no índice do medo e da ganância, que está indo para o medo extremo. O que isso significa? Cada vez mais pessoas acreditam sim que a gente verdadeiramente já desenhou o topo desse ciclo, estaria indo para o inverno cripto. As pessoas basicamente estão se desfazendo do seu patrimônio cripto, mas vejam como essa manipulação de narrativas é bizarra. Aqui no Renko, basicamente nada mudou. A gente segue aprisionado numa grande congestão que facilmente vai acabar redundando aqui numa cunha, talvez, aqui no mensal isso está bem mais claro. Vocês vejam que o topo do candle de março ficou em 73,777, o topo do candle de abril, eu tô no mensal, ficou em 72,797, o de maio ficou em 71,979, o de junho ficou em 71,790, o de julho em 70,079, e agora a gente está desenhando o de agosto, que até agora, no topo, acabou batendo 65,659, porque a gente desenhou aquele topozinho ali em 70 mil e pouco, mas enfim, que foi o final de julho. O que eu quero mostrar para os senhores é que está havendo todo ciclo se repete com a manipulação de narrativas. Se o payroll, se os dados do emprego viessem com uma geração de empregos maior do que o mercado estava esperando, eles iam sustentar que a taxa básica de juros ia ter que permanecer alta por mais tempo e isso ia derrubar o mundo cripto também. Agora, como o payroll mostra que a economia americana está arrefecendo, vem recessão, então vamos derrubar o mercado. Eles derrubariam de qualquer jeito. Isso é uma verdadeira manipulação das narrativas. Exatamente como aconteceu no evento pandêmico, em que a recessão criada pelo lockdown acabou sendo sucedida por uma flexibilização e uma injeção de recursos brutal pelos bancos centrais que levou a BTC para 69. Agora, o que vai acontecer com essas narrativas? Hoje, na verdade, desde sexta-feira, o que está rolando é uma tempestade perfeita. Temor de recessão, vamos derrubar os mercados. E o mundo cripto a reboque, que acabou derrubando a Nasdaq, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, com o mundo cripto, basicamente, numa escala que vai de -1, que é a correlação perfeitamente inversa, com +1, que seria a perfeita correlação, que seria o próprio índice Nasdaq, a BTC está ali em 0,6, ou seja, guarda uma relação movimentacional com a Nasdaq. Taxa de juros subindo no Japão, isso é bom porque derruba o DXY, mas agora está sendo usado como narrativa para derrubar o mercado. Tensões no Oriente Médio, tensões geopolíticas aumentando. Gente, o Oriente Médio, desde que eu me entendo por gente, sempre ostenta tensões aumentando exponencialmente. É óbvio que se o mundo passar por uma hecatombe nuclear, com certeza haverá uma Kinder surpresinha nuclear no Oriente Médio. Então isso não são narrativas que se sucedem agora, acrescentando a todas essas narrativas o dilema da dispersão. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Eu vou até deixar aqui uma recomendação. É óbvio que a gente está acumulando numa cunha no mensal, a gente está acumulando numa cunha no Renko. Aqui no 6 horas, a gente claramente está desenhando uma sequência de fundos ascendentes. O fundo de 5 de julho ficou em 53,485. Depois o fundo de 8 de julho em 54,260. É muito provável que o fundo dessa agulhada dos dias 3, 4 e 5 de agosto tenha mesmo se pontificado entre 51, pode até agulhar para 57, mas não tem como negar que os fundos vão ficar ascendentes. Isso aqui vai voltar para 70 mil na mesma esteira em que a dominância vai cair para 54. Eu quero deixar aqui algumas recomendações para os senhores, principalmente para aqueles que investiram no Gemas Altcoin Alert,
para que vocês não percam o horizonte e a clarividência do horizonte, que tem que ser o foco dos senhores. E para quem não sabe o que comprar, é para desembaçar o horizonte de quem ainda está na dúvida se o mundo cripto estaria ou não desenhando um viés de alta, que obviamente está. Gente, a primeira coisa, vocês têm que ficar imunes, vocês devem ficar imunes às narrativas. Vocês vejam que a mesma narrativa que está sustentando a queda da Nasdaq na sexta-feira e a queda do mundo cripto ontem e hoje, desde sexta basicamente, é a mesma narrativa que facilmente sustentaria uma alta. Eles estão dizendo que o payroll veio mais fraco, ou seja, a geração de empregos veio abaixo do esperado e com isso veio uma recessão. Se viesse acima do esperado, eles iam dizer: agora o Fed vai ter que manter a taxa básica de juros alta porque a economia está muito aquecida, até o final do ano derrubaria o mercado de novo. Então, fiquem imunes às narrativas. Elas não significam nada ou quase nada. Até porque nesse caso, dessa queda em que os democratas estão se metendo e vão exigir que o Banco Central dos Estados Unidos antecipem a queda da taxa básica para não vir uma recessão que poderia eventualmente influenciar no resultado eleitoral, vai criar uma expansão de liquidez jamais vista. Fiquem imunes às narrativas. E outra, vocês têm que entender que a chance de sobrevivência de uma determinada altcoin por vários ciclos é muito remota. Então, isso reforça a importância de se disposicionar no pico do bull run. Por que eu falo isso? Quais foram as altcoins que mais se valorizaram lá no ciclo de 2020-21? X-Infinity, Phantom, Polygon, que hoje basicamente estão são cartas fora do baralho, não estão nem no gemas essas três. Basicamente, a chance de uma altcoin sobreviver a mais de um ciclo é muito remota, seja porque a tecnologia é superada, seja porque o hype também acaba dando aso à criação de uma outra que vem melhorada, enfim. Há uma BNB é uma agulha num palheiro. A Binance Coin basicamente vem surfando de forma exponenciada desde o ciclo em que ela foi criada. 2017, né? Ela foi criada no primeiro semestre de 2017, um ICO bem sucedido que aconteceu na rede Ethereum. Mas não é toda hora que surge uma Binance Coin. Agora, o que os senhores têm que ter em mente é que é preciso se disposicionar no topo do ciclo. E a gente vai fazer isso juntos no Gemas, porque no próximo ciclo haverá outras altcoins que vão entregar vezes 20, vezes 30 ou mais. Essa é a segunda dica que eu dou para os senhores e é por isso que eu reforço. Quem não sabe o que comprar é só clicar no Gemas Altcoin Alert. Algumas altcoins com grande tecnologia disruptiva, como uma Kusama, que basicamente não é afetada pelo surgimento de outras tecnologias, vão continuar dando bons frutos. Mas a 99% acaba padecendo, até porque a terceira, quarta e quinta gerações das altcoins que surgiram são efetivamente disruptivas. Não alavanquem, é a outra dica que eu dou para os senhores. Não é preciso alavancar nesse mercado para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Quem não sabe negociar no mercado de futuros perpétuos, não se aventure nesse mercado. E outra, para ter ganhos obscenos nesse mercado, basta se posicionar no mercado à vista, spot, e nem ligar para esse cenário do massacre da Serra Elétrica, como foi o cenário de ontem e o de hoje, que está se repetindo. Muitas altcoins estão caindo menos 7%, mas isso fatalmente vai se reverter num pump espasmódico que rapidamente vão levar muitas altcoins para um patamar que vai surpreender muita gente. Então, quem não está alavancado, basicamente não tem com o que se preocupar. E não deixem se levar, pelo amor de Deus, esse é outro grande defeito de investidores criptográficos, pela emoção dos touros. Por que eu estou falando isso? O que a gente vai vivenciar vai ser algo quase que inacreditável em termos de valorização. O market cap das altcoins vai basicamente se multiplicar por 10. Esses 800
280 bi vão virar 8 trilhões em muito pouco tempo. E altcoins do nível de Solana, que vai bater facilmente $1.250 por Solana, hoje uma Solana tá 134, e outras altcoins de altíssima octanagem, vai acabar emocionando alguns que vão querer morrer abraçado com a Solana. Não façam isso. Quando o mercado indicar topo, vendam. Não casem com o ativo. Por vários motivos. A Solana com certeza vai ser uma daquelas altcoins que vão surfar ciclos e ciclos para a posteriori. Mas ela vai corrigir bem. Então não casem com o ativo. O que eu tenho para dizer para os senhores é que as narrativas, elas são dúbias. Elas sustentam altas e sustentam movimentos de baixa. Se o payroll tivesse vindo gerando o dobro de empregos que o mercado estava esperando e gerou bem menos empregos que o mercado estava aguardando, a narrativa da suposta recessão, que nem é certa que vai acontecer, derrubou os mercados. Só que agora a única certeza que se tem, e o mercado vai reprecificar tudo isso na segunda-feira, é que o Fed agora está sob pressão dos democratas que estão no poder na Casa Branca, que estão acusando o Fed de tentar criar uma recessão para beneficiar o outro lado. A gente só tem uma certeza, que o Fed vai cortar, é sim ou sim que vai cortar a taxa básica de juros em setembro, e a gente vai ver uma injeção de liquidez e flexibilização jamais vista. Então, na minha leitura, é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. E a dominância desabando vai pegar muito incauto de surpresa. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, que tem muita gente pedindo, XRP eu fiz de manhã, Atom, vou fazer Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.